Oi, oi, minha gente, bem-vindo a mais um episódio do Terapias Podcast. E hoje eu aproveito para já pedir para quem estiver aí conosco, se gostar da live, do tema da live, que vai ser muito interessante, que compartilhe com as pessoas que você conhece, que você acredita que goste do assunto, curta também, porque a gente gostaria de, quanto mais a gente chegar em outras pessoas, mais dividir esse conhecimento, essa é a nossa missão. Hoje nós vamos falar sobre requisito básico, ser autêntico. Em dias, em tempos de redes sociais, ser autêntico é um tanto quanto controverso, por assim dizer. Mas nós vamos falar hoje, eu e minha convidada, vamos desbravar não somente as redes sociais, mas a vida como ela é, as várias faces, incluindo a do marketing. Já vou chamar ela, que eu já percebi que chegou. Cadê essa mocinha? Cadê a nossa Oi, noivinha? Bem-vinda, meu bem, boa boa noite. noite. Comecei a live aqui, já tem um gato tentando Ah, normal. aparecer. Aqui eu já conversei com eles para eles ficarem, por favor, quietinhos durante a live, né? Depois eles podem miar de novo. E como é que estamos, noivinha? Tudo certo. Ai, coisa boa. Então, hoje nós, em era de aquário, quer dizer, era não, mas em tempos aquarianos, onde falar fora da curva é uma coisa que é boa, ainda mais como você que eu já falei, que tem isso aí nesse sangue, porque não é possível. Vamos falar sobre ser autêntico. Eu já vou começar com uma pergunta, Terumi. Ser. Deixa eu só começar. Tudo Quem não bem. viu a live anterior, eu já apresentei a Terumi, tá? Nós falamos sobre arquétipos, isso também vem muito a calhar. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa mocinha aqui, a nossa live de arquétipos, a gente apresenta ela direitinho. Hoje vamos para o assunto, né, Terumi? Vamos conversar, vamos desbravar, porque nós estamos conversando acerca de ser autêntico. Hoje, em tempos de redes sociais, a gente observa muito essa questão de o que se coloca nas redes sociais. Mas as redes sociais acabam que elas se afetam muito da nossa vida real, né? Uhum. E a gente percebe, assim, como um todo, que a tragédia, as coisas ruins, elas são atrativas para muitas pessoas. Mas claro que não a minha, porque a minha vida é maravilhosa. Será mesmo? Aí que eu queria começar a perguntar a questão da autenticidade. Como a gente lidar com pessoas que muitas vezes colocam uma máscara nas redes sociais que não condizem com a sua realidade? Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender, e todo mundo entende, que o Instagram é um recorte da nossa vida, né? A gente edita aquilo que a gente quer postar. E a gente, como público, a gente sabe disso, porque nós fazemos a mesma coisa. Mas inconscientemente, quando a gente fica, né, ali nas redes, vendo que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, ou que a outra pessoa tem mais sucesso que a gente, ou que a vida da outra pessoa é perfeita, vai nos criando, né, toda uma ansiedade que é totalmente comum agora hoje em dia, que muitos de nós vivemos isso e temos, né, essa frustração que a nossa vida é uma porcaria porque a do outro é maravilhosa. Mas, na verdade, isso acaba sendo inconsciente, esse sentimento, porque a gente sabe que não é assim. Mas o que que acontece? Uh, eu vou vir com um termo teórico, assim. Existe um termo chamado Sociedade do Espetáculo. Isso é um livro muito famoso de um sociólogo que foi escrito lá nos anos 60, mais ou menos. O nome do cara é Debois, é um francês. E que ele fala sobre isso, sobre a sociedade do espetáculo, sobre tudo que a gente faz e que nos chama atenção é espetacular, é como se fosse um grande evento, tá? E aí ele lista que ao longo das décadas, ele escreveu isso lá nos anos 60, iria existir um padrão de comportamento. Primeiro, lá naquele período, era o ter. Tu só é uma pessoa de sucesso se tu tem algo. Se tu tem um carro, se tu tem uma casa, se tu tem bens materiais, tá?
que logo em seguida isso ia se transformar no ser. Tu só é uma pessoa de sucesso e feliz se tu é alguma coisa. Tu é veterinária, eu sou publicitária, tu é mãe, tu é profissional, tu é feliz, tá? A própria felicidade como um todo faz parte do espetáculo. E que depois disso viria o parecer. Não adianta tu ter, não adianta tu ser, se tu não parece. E aí, ele lá nos anos 60, que não tinha noção nenhuma do que ia acontecer, a partir de, né, dos 2010, por aí, que as redes sociais vira tudo que virou, do parecer algo. Então, eu não preciso ter um carro incrível, eu posso parecer ter. E aí eu tiro uma foto lá em Gramado, alugando um carro e dando uma volta, porque eu pareço. Eu não preciso ser uma grande profissional. Eu posso parecer uma grande profissional e vender minha imagem como uma grande profissional. Eu posso não ser feliz, mas eu posso parecer feliz. E aí é isso que a gente hoje encontra nas redes sociais, o parecer. E todos nós criamos, né, este personagem para aquele momento que a gente quer mostrar aquilo, que a gente quer mostrar para o outro. E dificilmente a gente mostra quem realmente a gente é dentro das redes sociais. Porque, né, até na outra live eu falei assim, qual graça tem eu dizer que eu fui no supermercado comprar queijo e margarina, né? Porque a gente cria essa expectativa de mostrar ali só a nossa melhor versão, o nosso melhor lado, o nosso melhor ângulo. E aí vem em contrapartida isso que a gente vem conversar hoje sobre autenticidade. Será mesmo que a gente precisa editar tanto a nossa vida, ou editar tanto o nosso trabalho para as redes sociais, a ponto de se tornar um personagem tão impossível de se chegar, se isso é um fato que vai te trazer retorno, vamos dizer em questão profissional, vai te trazer um retorno financeiro, isso vai atrair cliente, e como vida pessoal a gente nem fala, né? Que isso faz sentido, tu criar esse personagem, mas aí tu desliga a câmera e tu tá lá depressiva, porque por mais que tu poste que tu é feliz, a grama do outro sempre vai ser mais verde. Tem uma questão com essa da questão da grama ser mais verde, né? Porque em outros tempos, qual era a comparação que nós tínhamos? Com o vizinho, com o colega do bairro, com pessoas próximas. Era o que a gente se comparava, vamos dizer assim. Hoje, com as redes sociais, as pessoas se comparam com situações que eles não são nem comparáveis, né? Então, isso, às vezes, muitas vezes, causa frustração. E quando a gente entra na questão de ser autêntico, eu também pensei e refleti sobre uma situação. Muitas vezes tu pode, sem saber, ser uma referência para alguém sobre algo que tu faz. Uhum. Tu não faz aquela coisa o tempo todo, mas aquilo se tornou uma referência para alguém assim anonimamente. E aquelas pessoas podem querer talvez ver você ir no mercado, ver o que tu compra. Tem muito disso. O que eu quero dizer é que muitas vezes, claro, depende de como é que é o teu perfil, do que você quer expor, mas às vezes a gente se questiona também muito, mas a minha vida não tem graça nenhuma. Mas a vida de muita gente não tem graça nenhuma. A questão é, o que as pessoas que me conhecem podem querer saber um pouquinho mais? O ponto que eu gostaria de entrar é que a gente vê muito nas redes sociais N situações, desde as mais bizarras até coisas muito interessantes, muito inteligentes. E tem público para tudo. Tem pessoas que mostram a vida social o tempo inteiro e às vezes é uma coisa normal, nada a ver. Essa identificação também que a gente falou até nos arquétipos. O que tu poderia falar acerca dessa questão em termos de identificação que as pessoas têm com outras e às vezes que a gente olha e a gente nem entende, mas tem. Então, o que acontece? Que lá a gente falou dos arquétipos e faz todo sentido aqui, que existe os dois pontos, projeção e identificação. Projeção é quando eu me projeto naquela figura, e aí tem muito a ver com a parte dos artistas, então eu me satisfaço me imaginando naquele cenário, ou até mesmo de forma amorosa, eu sou apaixonada por aquele artista e ele seria o meu príncipe encantado da minha vida.
E a identificação. E aí a gente entra numa situação que as pessoas deveriam prestar um pouco mais de atenção, porque assim, se eu me identifico com uma pessoa, eu vou querer consumir o conteúdo que ela publica, eu vou querer saber mais da história dessa pessoa, eu vou querer, né, eu vou me inspirar nela. E uma das coisas que mais faz sentido e que muita gente não entende é que eu me identifico a partir da fragilidade do outro, tá? Então, assim, quando a gente demonstra a nossa fragilidade, quando a gente baixa um pouco, né, as nossas barreiras e mostra que eu sou gente como a gente, eu sou parecida contigo, a chance de eu criar uma conexão real contigo é muito maior. Porque o que acontece? Quando a gente tem essa coisa da projeção, a gente vê aquela figura como algo quase que divino, perfeito. Eu nunca vou ser como aquela pessoa, tá? É, nossa, o ideal de grande felicidade, porque aquilo está longe de mim. Quando eu me identifico com essa pessoa e quando eu compreendo que essa pessoa também tem fraqueza, ela também está triste, ela também passou por alguma situação que eu também passei, eu crio essa conexão e acabo me identificando com ela e querendo entender mais, ou consumir as mesmas coisas, ou ir nos mesmos lugares, porque eu penso assim, nossa, essa pessoa se parece comigo. Existe algo em comum. E aí vem em contrapartida nessa coisa da perfeição do Instagram. Quando eu só mostro que a minha vida é perfeita, que eu sou linda, que o meu corpo é lindo, que o meu trabalho é maravilhoso, que tudo é divino, é difícil as pessoas criarem esse laço. Elas podem criar até assim uma querer, né, se projetar nisso, ou às vezes até um certo ranço, uma inveja, de certa forma, mas não a conexão. Só que quando eu entendo que aquela pessoa também é humana e talvez tenhamos coisas em comum, é mais fácil. E a gente acaba conseguindo criar essas conexões mais potentes realmente em momentos de fragilidade. Então não tem problema, como profissional, em algum momento tu vai botar algum perrengue, que faz parte da vida. Ou a maternidade não é tão linda assim o tempo todo, que vai sim ter um momento que tu vai estar com sono, cansada, e aquele dia vai ser ruim porque tu não dormiu. E aí uma outra mãe que também em algum momento não dormiu, vai se conectar contigo. E aí, no âmbito profissional, o que eu quero trazer com isso? Assim, óbvio que a gente não vai só a questão da desgraça, que tu comentou, que realmente muitas pessoas gostam. Não é isso, não é eu postar todas as desgraças da minha vida. Mas eu mostrar que eu também erro, que eu também falho, que eu também estou cansada, que eu também estou nesse mundo maluco e te entendo. E quando a gente consegue ir construindo isso, nós conseguimos criar um público que faz sentido para o nosso negócio, tá? Então, assim, se tu tem determinadas características, determinadas dificuldades, determinadas funções, tu vai atrair pessoas assim também que podem contratar o teu trabalho. Vou dar um exemplo, tá? Trabalhei muitos anos numa agência em que a dona da agência era esposa, mãe de 2 filhos pré-adolescentes, os filhos sempre estavam na agência desde pequenininhos, todo mundo sabia que a determinado horário tinha que sair para buscar as crianças, e enfim, ela era uma mãe muito presente, uma empresária que estava em vários ramos, enfim. O que aconteceu? Muitos clientes que a gente tinha esse mesmo perfil. Uma mulher que também era casada, que tinha filhos, que ia buscar as crianças na escola, que tinha que cancelar a reunião porque o filho ficou doente. E o que acontecia? Existia essa conexão e essa compreensão entre os lados. Fazia sentido. Então, assim, quando a gente foi perceber, muitas das nossas clientes eram o mesmo perfil da dona da empresa. É, mas até a atração, questão de atração energética, muitas vezes a gente cria o que a gente chama de egrégoras, até grupos, cursos, são as pessoas que deveriam estar lá. E quando a gente começa a se abrir para conhecer, a gente percebe que muitas circunstâncias são
viver, são questões nossas também que acontecem, que a gente está lá para aprender e compartilhar. Eu tenho uma questão para falar também. A felicidade muitas vezes incomoda, né? Uhum. Então isso também acontece bastante, de perceber. Tem até uma frase, eu não me lembro se é exatamente assim, mas quando a felicidade incomoda uma pessoa, ela pode até te seguir, te fitar, mas não te curte. Uhum. Porque eu não curto, porque eu nem vi, não tô sabendo de nada, mas ela te fita o tempo todo. Então as pessoas, às vezes, elas ficam buscando o defeito, buscando o no outro e esquecem de olhar para o seu. Porque a questão é que se todo mundo for, porque cada um tem o seu jeito, e todos os jeitos importam para determinados nichos, né? Onde é que tu sincero, onde é que você gosta de estar, enfim, o que tu quer mostrar. Mas as pessoas esquecem e elas tentam fazer uma competição, muitas vezes, para mostrar quem é mais feliz, quando na verdade ela esqueceu até mesmo quem ela é. A gente percebe às vezes muitas pessoas que mostram a vida que, se as pessoas se permitirem conhecer ela ao vivo, elas vão ver que é diferente. E outra coisa que se bate muito hoje é a questão dos relacionamentos digitais, da era digital. As pessoas não se ligam mais. As pessoas pouco se veem, parece que elas se conhecem por direct, por WhatsApp. Então, tu fazer a virada de tu procurar conhecer a pessoa, e quando conhecer essa pessoa, ela é aquilo que ela mostrou? Ou daqui a pouco ela é uma pessoa completamente diferente? As pessoas não se preocupam, parece, com isso, né? É que eu acho que assim, como a gente identifica as redes sociais como uma vitrine, porque é uma vitrine, tá? Ali a gente é um produto. Posso não estar ali como profissional, posso ser o meu perfil pessoal, mas ali eu sou um produto da sociedade. Então, eu não vou querer mostrar aquilo que é o meu defeito, né? Eu não vou querer mostrar a parte ruim de ser eu. E aí cria assim essa imagem falsa da perfeição que vai gerar inveja, que é essa coisa de nem todo mundo gosta de ver o outro feliz. E isso é humano, né? A inveja sempre existiu em qualquer forma, né? Ou desmerecer a conquista do outro, conseguiu isso, mas porque teve ajuda de não sei o quê. Ou, né, Posições, porque o pai né? que fez, porque é bonita. Então, assim, quantas pessoas passam por isso? Quantas pessoas criam preconceitos do outro sem conhecer? E agora, com a rede social, isso é mais fácil porque está na palma da nossa mão. Né? Antigamente a gente ia olhar para vizinho e falar mal do vizinho, né? Agora a gente vai ser para qualquer pessoa. A parte boa, assim, o que acontece? As redes sociais, como um todo, elas aproximam e afastam. Elas tiveram a possibilidade de nos aproximar de pessoas que a gente não via. Os antigos colegas da escola, os professores, uma pessoa que foi morar longe, que era nosso amigo de infância, enfim, a gente nos permitiu fazer parte de vida de outras pessoas, mas ao mesmo tempo, sim, cria essa barreira que a nossa comunicação, que tudo passa a ser digital. Então a gente é amigo no virtual, mas na rua nem se cumprimenta, né? Então, assim, porque é mais fácil, a gente tem aqui um facilitador e uma. É diferente, é mais fácil falar numa tela, né, com uma pessoa, digitar para uma pessoa, do que falar verbalmente. Em questão de trabalho, quantas vezes é aquela coisa assim que, por e-mail ou por mensagem é um quebra-pau. Ah, Aí ao vivo é todo mundo muito mais, né, tranquilo, porque não consegue ter a mesma coragem do falar do que do escrever. Então mas tem isso acaba sendo uma questão comportamental da nossa era que não vai mudar, não adianta. isso. Isso só vai aumentar. As pessoas tendem a ficar muito corajosas quando ela tem um obstáculo na frente, né? Uhum. Ou é uma proteção. Até se tu for pensar assim, eu não tenho coragem para, se tu colocar uma mesa na tua frente, a tua coragem já muda. Numa apresentação, qualquer coisa. Então o celular, ele acaba criando uma certa barreira. Então às vezes é mais fácil, ainda mais quando não aparece teu rosto. Tu só digita, aquilo ali vai que vai. Claro que não é uma regra, né? Porque
Eu tenho convidado umas pessoas para fazer live, umas pessoas que, tipo, né? E a timidez que não deixa, eu disse, mas, gente, pensa que é só eu e você conversando, não tem mais ninguém olhando. Não consegue. Ah, enfim, vou tentar trabalhar nisso, né? Mas a gente percebe que a coragem, ela vem muito quando tem uma certa distância, né? Então, se torna um pouquinho mais fácil para acontecer. Mas, Terumi, diga assim, qual o caminho que você acredita que as pessoas que poderiam trilhar, deveriam trilhar para elas encontrar a sua própria autenticidade, encontrar quem elas são? O que faz sentido para elas? O que que acontece, tá? As pessoas precisam, né, compreender realmente quem elas são, do que elas gostam, o que que faz elas serem elas. E não olhando para o outro, olhando para si, tá? É um trabalho de terapia, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho que vem, né, aos pouquinhos. Mas elas entenderem que aquilo que faz elas únicas, aquilo que faz elas, a essência delas, é o maior potencial. Por mais que às vezes pense assim, mas eu sou comum, mas eu não tenho nada a oferecer. Sempre tem. Toda pessoa tem alguma coisa para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. Então a gente precisa aceitar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, o que a gente pode melhorar. Tem uma dinâmica de próprio da área de administração, que é análise SWOT, forças, fraquezas, análise, oportunidades e ameaças, que isso até eu pedi para os meus alunos fazerem quando eu estava dando aula, como pessoa profissional, assim, o que te faz forte? O que tu tem de bom? O que tu pode melhorar? Quais são as tuas fraquezas? Porque, ok, todos nós temos defeitos e a gente pode, e se a gente sabe quais são, a gente consegue trabalhar eles. E onde a gente consegue inserir isso dentro do mercado de trabalho, dentro das relações? Então, acaba sendo um olhar muito interno de tu aceitar e ter coragem, muitas vezes, de assumir. Eu sou assim e tá tudo bem. Eu não preciso ser igual o outro. Eu não preciso ter o cabelo do outro. Eu não preciso ter estudado na mesma faculdade que o outro. Eu trago um exemplo, assim, ó, que isso não é... A gente não é 100% assim. Por mais que eu fale muito disso, tem muitos momentos que eu vou cair nas mesmas armadilhas que todo mundo. Uns anos atrás eu participei de um evento, uma vivência que tinha numa escola muito bacana em Porto Alegre, que eu gosto muito, e que era um final de semana inteiro e tal. E aí, quando começaram a se apresentar, eram pessoas assim, diretora financeira da empresa tal, diretora de marketing da Renner. Sabe assim, eram umas pessoas muito wow. E eu pensei, meu Deus, eu sou uma guriazinha do interior que trabalha numa agência de publicidade, eu sou um grãozinho de areia no meio dessas pessoas. Eu não posso ficar aqui. Eu tive uma crise de ansiedade do tipo, eu querendo fugir do lugar que eu não queria ficar, mas eu não tinha como ir embora. Então, tive que aguentar no osso. Eis que nesse final de semana, convivendo com essas pessoas, conversando com essas pessoas, tendo essas vivências com elas, eu comecei a ouvir que essas pessoas que eu achava que eram as profissionais mais felizes e realizadas, e aquilo que eu achei que talvez eu teria que ser, elas eram infelizes, porque elas não tinham tempo de almoçar com o filho. Ou elas viram falando assim, eu conquistei tudo que eu tenho, minha conta tá super alta lá, eu tenho dinheiro na conta, eu tenho o cargo que eu sempre sonhei, mas eu não sou feliz. E aí eu percebi, assim, ou assim, eu não sei quem eu sou, ou se valeu a pena chegar até aqui. Eu lembro de uma falar assim, eu tenho medo de diminuir o meu trabalho, porque eu tenho medo de conviver mais com o meu filho e com o meu marido, e eles não serem da maneira que eu projeto. Tipo, isso foi, assim, assustador. E eu pensei, cara, eu tenho aquilo que elas não têm. Eu sou a pessoa que posso ir no supermercado, comprar o pão e a manteiga, e sentar na mesa com a minha família e tomar café. Eu tenho um tempo para mim. Eu conheço as pessoas que eu convivo. E eu pensei, gente do céu, eu me sentindo um grãozinho de areia e eu percebi que aquele grãozinho de areia, que era a menininha lá, delicada, sentimental, no meio de uma galera super potente, era o máximo. Eu falei assim,
ali eu saí empoderada de perceber assim, tá, eu também tô criando, projetando essas pessoas que talvez o que elas gostariam de ter é sentar na mesa como eu posso sentar com a minha família. Sim. Então, eu acho que é isso, assim, a gente acha sempre, a gente fica na visão do outro. O que o outro vai achar que é bom, o que o outro vê como sucesso, o que o outro vê como bonito. E todo mundo tem algo bom. Então, assim, talvez na tua simplicidade, tu tem algo que seja o sonho de uma pessoa. Eu tenho um Saber exemplo, valorizar isso. eu tenho um exemplo na prática de uma questão que agora eu estava pensando, isso cabe muito bem aqui. Há muito tempo atrás, eu, para quem não sabe, tive um relacionamento com um jogador de futebol. E então, num time que ele jogou, teve uma vez um encontro das esposas, dos jogadores, para tipo se conhecer, aquela coisa. Achei bem bacana até. E me chamou a atenção que ele pediu assim, se apresente, cada uma e tal. E tinham várias, assim, foi indo e tal. Assim, oi, eu sou a esposa de fulano. Oi, eu sou a esposa de fulano. Oi. Eu Só sou, é meu nome isso. é Melissa, né? Sou do Rio Grande do Sul. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se elas não sabiam quem elas eram ou elas suprimiram isso, porque elas não se davam conta do que elas estavam fazendo. Elas simplesmente não eram elas. Elas eram a esposa de alguém. E isso, tu tomar posse de quem tu é. Porque antes, até assim, antes de ser pai, mãe, irmão, você é uma pessoa. Você é você. E isso às vezes as pessoas esquecem. Ou por talvez não achar que é o grãozinho de areia no meio do oceano. Uhum, Mas muitas vezes esse grãozinho de areia pode ser o oceano, uhum, né? É que nem a gota, né? A gota no oceano, que se achava pequenininha, mas ela não entendia que ela era parte do oceano, né? Ela era o oceano. Então me chamou muita atenção e isso assim foi muito reflexivo para mim, e faz, olha, muito tempo. Então, às vezes as pessoas elas se dão a sua vida, né? Parece que é tipo, porque eu tenho a impressão que elas deram a sua vida, serviu, ela pegou a sua vida e deu para outra. uhum. Eu não existo, eu só estou. Eu só estou. Entende o que eu quero dizer? Então, isso é o que também a gente tem que cuidar para ver se a gente pode inconscientemente estar fazendo isso. Porque eu acredito que não era proposital. Mas às vezes, de alguma outra situação que a gente se diminui, a gente não se mostra quem se é, não faz questão de daqui a pouco ser de contribuição, e quando vê, tu acaba ficando numa vidinha vazia, né? Uhum. Porque quando a gente não é a gente, o que sobra? É, uma coisa que uma vez, até uma vez eu postei um vídeo brincando assim, que é sobre a era dos especialistas, que agora nas redes sociais, enfim, todo mundo é especialista em alguma coisa, né? Então todo mundo tem uma especialidade. E assim, gente, eu não sou especialista, eu sou especialista em só uma coisa, em ser eu. O resto, não, mas assim, o que eu sei fazer mesmo, o que eu sei mesmo é ser eu. E que ninguém consegue fazer isso. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam se abraçar mais, abraçar a sua individualidade, abraçar aquilo que é, o que gosta, o que ama, o que não ama, e entender que tem o seu lugar no mundo. E partindo para um lado profissional, da nossa ótica do marketing, que a gente vem conversar aqui, a gente está num mercado cada vez mais nichado. Existe público para tudo. Então, eu não preciso mais fazer parte de uma caixa grande, de um estereótipo grande, para que eu tenha sucesso profissional. Eu posso atender pessoas, estar no mercado que tenha a ver comigo. Eu não preciso mais ser um advogado de terno e gravata e sério, porque talvez eu possa trabalhar com a área de jogos, por exemplo, jogos digitais, que é o meu mundo aqui, a área nerd e tal. E o cara tá vestido com uma camiseta de algum personagem. Óbvio que se ele tiver que ir lá falar com o juiz, vai estar
alinhado. Mas eu não preciso criar esse personagem. E aí a gente volta lá para os arquétipos, de criar um personagem que tu não é, que tu não consegue sustentar, que aí tu faz um testezinho lá na internet, diz que tu é tal coisa, na verdade tu nem sabe o que está dizendo, Significa. na essência é aquilo ali, tu te maquia num arquétipo errado, que não tem nada a ver com a tua essência, e tu te vende como aquilo. E aí, às vezes, não tem sucesso. Às vezes não tem conexão, o teu público não cria esse laço. Então, na verdade, as pessoas precisam compreender que profissionalmente também, não só na questão pessoal de felicidade, né, de autoestima, mas no trabalho em si, criar essa essência de que eu sou assim e eu vou me conectar com pessoas assim também, vai fazer diferente no teu trabalho. Então, é por isso que a gente precisa compreender assim que, cara, o sol brilha para todo mundo e eu posso ser assim e eu vou atender pessoas assim e eu vou me conectar e a minha energia vai se conectar com pessoas assim. Então, a gente tem hoje em dia essa possibilidade que muitos anos não tinha. Né? Anos atrás não existia isso. A gente queria o médico sério, o advogado sério, aí a gente ia querer a professora boazinha, e a gente ia querer, né? Tudo a gente ia querer assim, ou aquela imagem de profissional que a gente via nos filmes de engravatado e, né, eu sou uma profissional do marketing, eu tenho que estar de terno e blá blá blá. Não, né? Eu posso te atender, se tu trabalhar, sei lá, eu ser uma surfista, tá lá na praia e atender pessoas que têm a ver com isso, sabe? E tá tudo certo. Falando em escolhas profissionais, eu me deparo, e não é pouco, mas eu acredito que eu estou mexendo a minha energia para não me deparar tanto assim com pessoas que muitas vezes elas estão na profissão errada, tá? O que eu atribuo normalmente, mas isso é um pensamento meu, não quer dizer que é verdade, mas eu acredito que seja. Normalmente, pessoas que estão no lugar errado, elas não exercem com aquele êxito, aquela vontade, não é aquela coisa que elas gostam de fazer. E às vezes, muitas vezes até tratam mal, e enfim, não são acolhedoras, elas não curtem o que elas fazem. Normalmente, são pessoas que ou elas escolheram a profissão por ganhar, por dinheiro, Uhum. o que eu ganho mais, ou por imposição dos pais, pai, mãe, que seja. E normalmente isso não é uma boa questão se, no exemplo dos pais, eles não conhecem a criança. Porque tem uma dica que eu achei que fez muito sentido para mim e eu gostaria de compartilhar com aquelas pessoas que têm pais observadores e que são pais hoje. O que acontece? Para a gente ter o melhor caminho do nosso propósito, que a gente gosta, do que faz a nossa alma sorrir, que faz aquela coisa de encher o coração que a gente gosta de fazer, a gente faz com gosto, a gente observar a criança até os 7 anos de idade. O que ela amava fazer, que ela se perdia fazendo aquilo. Ela passava longos períodos, ela não viria o tempo passar. Aquela era uma coisa que satisfazia muito a criança. Então, isso é uma coisa que eu procurei fazer. Os meus pais, ou eles esqueceram, talvez eu demorei muito para perguntar para eles, porque eu peguei essa dica não faz tanto tempo assim, ou eles não repararam mesmo. Mas eu procuro fazer esse exercício com a minha filha, hoje que tem 6, quase 7, para tentar fazer com que eu possa ter de contribuição no futuro dela. O que ela hoje é uma coisa que ela, tipo assim, ela se perde naquilo, porque isso normalmente está relacionado. Obviamente, nós estamos falando de coisa de criança, mas quando tu faz a relação do que é com questões hoje, né, de profissões enfim, no geral, tu consegue fazer relações com o que faz sentido. Então, essa é uma dica que eu gostaria de compartilhar para os papais que têm pequenininhos, que vão ter, ou, de repente, se seus pais forem bons de memória e observadores, para perguntar, porque às vezes a gente se sente perdido. E eu estava numa época de transição que eu estava um pouco assim, meu Deus, estava tentando me achar. No meu caso, eu tive que partir para o autoconhecimento mesmo, né? Eu tive que
só nessa, não tive essa ajudinha, assim, né? Mas a gente procurar porque na verdade, tudo na vida, tanto o que tu falou antes, né? Ser pai, ser mãe, como for, a profissão, tudo na vida tem os seus porquês. Tudo tem a sua importância. Mas no momento que a gente faz porque a gente quer fazer, é que faz toda a diferença. Então a gente procurar se conhecer. E isso faz parte da nossa autenticidade. Inclusive do comportamento que a gente tem com os filhos, que são as pessoas que vão ser o reflexo de amanhã e muitas vezes são reflexos nossos, né? Eu já me deparei muitas vezes, né? A minha filha fazendo coisa com esse gente, onde é que ela tirou isso? Não demorava muito, eu via que eu tava fazendo. Se eu gostava, fazia mais aí, né? Mas enfim, até eles ajudam a gente no autoconhecer. Então, acho que é nessa vibe, né, Terugi? O É, autoconhecimento, né? e aí que tu comentou, realmente tem a situação, né, de famílias, imposições, seja da família, da sociedade, de uma autocobrança de que eu preciso ganhar dinheiro e achar que este caminho vai ser mais eficiente que o outro. Uh, e isso realmente é complicado. Eu tive uma liberdade de escolha e de. Óbvio, na verdade, antes, 7 anos até mais, eu queria ser a Xuxa. Mas aí eu sabia que não tinha como ser ela, né? Mas enfim, eu sempre fui muito criativa, né? Sempre gostei desse mundo. Então eu fui para uma área de criatividade que eu pudesse ter um pouco mais de estabilidade, mas sim das pessoas também permitirem que o outro seja o que o outro quer, sabe? De não projetar no outro, não projetar no filho, no marido, no namorado, enfim, nas pessoas que elas sejam, que elas gostem, aquilo que para mim faria sentido. Porque realmente, se a gente não faz aquilo que ama, não assim, tu pode ter competência, óbvio que sim, competência dentro da tua profissão, mesmo que aquilo ali não seja o amor da tua vida. Mas realmente, se tu faz algo com brilho no olho, com vontade, com entrega, é, é muito mais recompensador. Então, assim, o retorno financeiro vai vir em algum momento, pode não ser tão fácil, tá? Tenho um exemplo em casa, o meu marido é ilustrador e escritor. Demorou muito tempo para ele se encontrar no mercado, de que, né, um lugar que fizesse jus ao talento dele. Mas ele não desistiu porque ele sabia que aquilo ali brilhava o olho dele. Ele podia ser qualquer outra coisa, ele é incrivelmente inteligente, ele podia ser médico, mas não ia ser a mesma coisa como ele é hoje, o que nele brilha. E aí, óbvio que nem todo mundo entende ou descobre isso. Às vezes realmente precisa da ajuda dos pais, precisa da ajuda dos outros. Às vezes a pessoa está perdida, não sei o que eu gosto e tal. Tá, mas o que te faz feliz? O que faz teu coração vibrar? Às vezes eu perguntava isso para meus alunos, assim, não necessariamente de trabalho, mas assim, onde tu te sente feliz? Eu gosto de estar na academia. Poxa, talvez alguma coisa relacionada a isso vai fazer sentido. Sei lá, tu gosta de moda, talvez seja trabalhar vendendo roupa fitness, ou tu vai estudar educação física, ou não tem condições disso, tu vai fazer algo desse sentido. Então, às vezes, as pessoas tentam encontrar o caminho final e como se fosse assim, eu tenho que estudar isso para ser aquilo. Não, talvez aquela coisa. Eu amo gato, gente. A minha vida é cheia de gatos. Em algum momento eu vou ter um trabalho que vai ter uma relação com esses bichinhos. E eu vou estar num projeto que tem a ver com isso. Mas eu não preciso ser veterinária, porque eu não vou ter o teu talento para pegar o bichinho e dar uma injeção Já nele. tem até uma ideia. Mas e também tem outra coisa. Porque às vezes pode parecer clichê, mas não é. Nós não estamos aqui por acaso. A gente não veio aqui só para inflar o nosso ego e encher o nosso ego. A gente está aqui para servir de ser de contribuição para o outro. O que tu faz? Tu faz assim, tu faz o que tu quer. Não é imposto. Sabe aquela gentileza que tu faz aquela coisa? E às vezes até no trabalho. Às vezes tu faz coisa que a pessoa às vezes nem espera. Mas tipo, tu fez só isso. Mas para a pessoa foi isso. Então, eu tô sentindo prazer no que tu faz. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender que
A gente está aqui para servir o outro, e servir o outro a qualquer coisa. Desde o Uhum. motorista de Uber que leva alguém em um outro lugar, porque não tem locomoção, ou porque quer trabalhar, ou quer render outras coisas. Isso tu tá servindo. Ah, o lixeiro. Ah, lixeiro. Quem é que mantém essa cidade, Fica um cidade limpa? dia sem. Então, todos os detalhes importam. É o servir. E se tu serve com amor, se tu serve com gentileza, serve porque tu gosta, o dinheiro que é importante, ele acaba vindo junto. Então, é isso que a gente precisa se encontrar. O que isso faz sentido pra gente? E isso parte do autoconhecimento. E isso é muito importante, porque eu já também tenho pessoas conhecidas que não teve pais dizendo o que fazer, o que não fazer. Não, mas a pessoa estava perdida. A pessoa não Uhum. sabia. Às vezes a pessoa que entra numa faculdade vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Porque talvez não se conhece a ponto de saber o que gostaria de fazer. E às vezes qualquer coisa serve e nada serve, né? Uhum. É porque, às vezes, como antes eu comentei, de achar que tem que saber lá o máximo, a faculdade, não. Tenta descobrir em ti, assim, alguma coisa que tu gosta. Simples, assim, algo que te faça sorrir. E tentem ver naquilo uma possibilidade de trabalho. O que acontece é que, assim, a gente parece que romantiza, né? Ah, que tu vai fazer o que tu é feliz, não sei o quê. Óbvio Não, que vai ter perrengue, que vai ter dias que... Por que eu fiz isso na minha vida? Ai, eu tô cansada. Ai, como é bom estar de férias. Óbvio que a gente não vai estar 100% dos dias felizes, porque se isso estiver acontecendo, a gente está com um problema psicológico, até psiquiátrico. porque a vida não é só trabalho, É, a né? Ela gente tem precisa, né, tudo vendo. não dá para ser feliz o tempo todo, mas a gente consegue achar, né, esses pontos para se agarrar. E como tu falou, tudo importa, todo mundo importa, todo trabalho importa. E a gente precisa também entender e valorizar todos os trabalhos da cadeia onde a gente está, para que também a gente consiga valorizar o nosso, porque parece que é pouca coisa muitas vezes e não é. Um outro exemplo assim que para mim me bateu que ano passado, acho que foi, não, ano retrasado, não lembro, mas pouco tempo atrás eu estava atendendo uma equipe de médicos e tal. E, nossa, médico, assim, é, né, lá o topo da cadeia ali de trabalho, assim, nossa, eles sabem muito. E aí eu precisava que a pessoa escrevesse um texto sobre ela. E aí veio o texto, e aí ela disse assim: ai, foi muito difícil, eu fiquei a tarde inteira tentando escrever, porque eu não consegui. E aí, quando eu olhei assim, veio para mim, para eu dar uma ajustada e tal, eu falei assim: nossa, mas isso aqui eu escreveria em 5 minutos. E aí eu parei para pensar: eu escrevo em 5 minutos. Ela não consegue. Ela consegue fazer um diagnóstico olhando para um exame, para alguma coisa que eu não consigo. Então, assim, eu também tenho valor. Aí também, assim, porque sempre vai acontecer em alguma. Cara, mas assim, sabe que eu sou boa nisso que eu faço, assim como ela é boa? Sim. Que bom, sabe? Assim, eu não sou só uma pessoa que escreve um textinho. Se ela demorou uma parte inteira e eu faço em 5 minutos. Poxa, então às vezes é isso, assim, a pessoa que sabe fazer um bolo que a gente não sabe, eu valorizo muito, porque se for tentar aqui fazer, vai virar uma geringonça. Então a gente também é ter um olhar mais amigável para o seu trabalho, um olhar mais amoroso para o seu trabalho e para o trabalho do outro, sabe? O médico é um bom exemplo para dar uma referência, tá? Ainda mais hoje em dia, que pô, é muito médico especialista. Então, o que acontece? Ah, esse médico, daqui até aqui, ele sabe tudo. Aqui não. Daqui até que tem outro, entende? O que eu quero dizer é que tudo se complementa. Então, por isso que a gente é o servir. Então, aqui eu te ajudo, mas aqui eu preciso de ajuda, entendeu? Então, se não tiver quem cuida desse, vai falhar, entende? Então, é como se fosse o corpo humano. Quantas coisas que tem, especialidades que constrói, que lidam com o corpo humano, que são coisas completamente diferentes, mas cada uma é importante. E a gente não procurar almejar o que o outro. Claro, se tu se atrair por uma profissão e realmente você vê que você tem jeito para coisa, ótimo. Mas não forçar. Entender que
aquilo você ser de contribuição com aquilo, com o que melhor tu pode oferecer. E às vezes as pessoas tentam, o médico tenta escrever uma coisa. Claro, tem médicos e médicos também, mas o médico tenta escrever, ele bate cabeça para escrever uma coisinha que a turma fala, tipo assim, e já fez. Porque são pessoas diferentes. É a mesma coisa que tu deu o exemplo. Ah, tu queria ser a Xuxa. Ah, então ela tem que ser cantora. Não. Tu abre o leque. Era tudo colorido, era tudo cheio de coisas, era divertido, era lúdico. Então ela foi uma coisa criativa, porque aquilo fazia sentido. É nessa vibe que a gente fala, não é ao pé da letra, mas a gente se inspirar no que faz sentido, no que a gente enxerga e faz sentido. Até as coisas das redes sociais propriamente. Se tu vai ver uma rede social de uma pessoa que trabalha contigo, pode ser completamente diferente. Porque o que interessa para ela não é a mesma coisa que te interessa. E tá tudo bem. Tem tanta coisa na rede social também, né? Meu Deus. E aí, até voltando na questão de rede social, óbvio que quando a gente fala sobre ser autêntico, e tu demonstrar isso para o outro, não tô aqui falando de que tu não tem o cuidado do que tu posta. Então, assim, tem sim, porque é uma vitrine. Então, assim, um senso estético, ou que sim, tu vai escolher a tua melhor foto para postar, tá tudo certo. Tipo, né? Isso inclusive, assim, tomar cuidado com o que tu posta, porque às vezes, assim, a tua opinião pode ser muito pesada perto de outra coisa. E ainda mais no período que a gente está vivendo. Então, assim, tu tem que ter uma consciência daquilo ali. Não é um palco para te disseminar ódio, por exemplo, enfim. Mas como profissional, óbvio que tu tem que ter essa visão, assim, de eu vou estar com determinada roupa porque isso vai passar mais credibilidade, eu vou postar de determinado horário porque vai ter mais engajamento. E usar sim como ferramenta, ter este cuidado de conteúdo estético, né, essa parte importante, só entender que não precisa ser de mentira. Então, não criar um personagem que tu não vai conseguir bancar. Não mostrar ali uma coisa que tu não vai conseguir entregar, ou que tu não é. Então, ficar nessa linha tênue, onde a minha exposição vai fazer sentido como profissional e aonde, né, aquilo ali passa a ser falso. E também nem todo mundo usa as redes sociais como um, uma ferramenta profissional, porém, a gente está ali disponível para ser julgado. Sim. Então, também, isso eu também falava muito para os meus alunos, assim, por mais que vocês tenham um perfil pessoal e vão postar famílias, bichinhos no final de semana, lembrem-se que na hora que talvez alguém for contratar vocês ou que vão avaliar vocês, vai olhar nessas redes sociais, vai olhar esse pedacinho da tua essência que tu está postando. E isso realmente é o que tu quer passar? Isso realmente é quem tu é? Isso faz sentido? Eu dava um exemplo assim, se fosse olhar as minhas redes sociais mais antigas, eu brincava com eles, porque eu fazia um exercício que vale a pena, sabe? Que dá para fazer com as pessoas. Tu pegar a rede social de uma pessoa e avaliar as fotos sem que tu conheça ela. Tipo, só pelas postagens. Qual a sensação que te dá? O que essa pessoa parece ser? E eu brinquei que se uns anos atrás, fosse olhar as minhas redes sociais, ia parecer que eu tinha problema com o alcoolismo. Porque eu estava sempre em festa com uma bebida na mão. E, na verdade, eu estava fazendo um recorte dos meus momentos mais divertidos e felizes. Mas quando eu olhei, assim, só que isso faz tempo, na era de Facebook, nem existia Instagram, assim, muito tempo atrás. Eu brinquei assim, sorte que a minha mãe não tinha Facebook na época, porque senão ela ia me botar, né, ia brigar comigo. Mas eu olhei assim, gente, eu só posto foto de festa e eu estou bebendo nas festas. Mas eu não sou assim, eu não sou o tempo todo assim. Isso está passando uma certa irresponsabilidade, uma coisa assim que não é isso. E a gente conseguir ter esse olhar crítico de vale a pena postar isso? Isso sou eu? Isso vai fazer sentido? Para que daí também a gente não construa um personagem que além que a gente não possa bancar, que não tem nada a ver com a gente, sabe? Não... E também cuidar para não ser impulsivo. Pensar que hoje, no momento que nós estamos vivendo, a gente também tem que escolher o que a gente está disposto a colocar. Porque tem questões que
são pertinentes, outras nem tanto. E tem questões que tu pode falar com a coisa com a maior destreza e as pessoas podem ainda enxergar. Hoje eu vi um vídeo que eu estou tentando cancelar a área de serviço. Não chamar mais área de serviço. Colocar a máquina de lavar, não existe mais área de serviço na arquitetura. Eu disse, gente, mas o pessoal não tem mais o que fazer, minha gente. Por quê? Porque fazer relação com serviçais. Que serviçais, gente? É um serviço. Ai, Glória. Mas tu entende que isso também tem que ser uma coisa, a rede social tem que ser algo que agregue e que também não te dê problema, entende? Porque senão a gente pode estar em um conflito de graça. Então a gente procurar entender que a comunidade ela pode servir para, como a gente falou no início, para coisas boas, pessoas que tu não conhece, que tu não vê há muito tempo, que tu reencontra, né? Fazer novas amizades, mas também tem as pessoas que estão lá, aquelas que a gente falou no início, né? Que a felicidade incomoda, que procuram defeito, que procuram algo. Então isso também, assim, a gente tem que... As redes sociais, eu acho que é uma maneira muito seletiva, mas o que tu escolher colocar seja algo que realmente reflita o teu momento, porque tem isso, né? Como tu falou. Há muitos anos atrás era uma terapia ali. Claro que não era só isso. Mas não serve se a gente buscar uma rede social de um ano para trás. Era outra, a gente era outra pessoa. Espero que você tenha sido outra pessoa, né? Pessoas que estão olhando, né? Porque, pelo amor de Deus, Mas espero que vocês sejam outra pessoa a depois, gente né? sempre muda, mesmo que não, que acredite que não, a gente sempre está em constante evolução e mudança. Mas é que tem pessoas que parece que não mudam nada, né? A gente vai conversar assim, gente, mas as mesmas papos, a mesma coisa, né? E sabe, assim, Melissa, falando sobre usar a rede como algo positivo, assim, uma coisa que eu acabo pensando, por mais assim, o meu perfil ele não é profissional, é meu pessoal, sempre trabalhei em agências, em empresas, então assim, eu me permiti não precisar ser profissional o tempo todo, mas uma coisa que eu sempre tomo cuidado, assim, eu sempre me expus muito, então eu não tenho problema de falar as coisas boas e as coisas ruins, então sempre quando alguma coisa ruim acontecia, e que eu achava que isso pudesse ajudar alguém. Então, eu sempre tinha um cuidado, porque como eu gosto muito de escrever, para não ser um momento, um palco, ou ali para ganhar palminha, ou que seja para ganhar colo, mas será que isso que eu estou falando vai contribuir para a vida de alguém? E muitas vezes sim. Então, assim, eu aprendi que em alguns momentos vale sim tu te expor como pessoa e tu falar coisas que para alguma pessoa vai fazer sentido e tu vai estar contribuindo de alguma maneira. E quando eu comecei a perceber isso lá atrás, quando eu publiquei sobre relacionamento abusivo há muitos anos, antes mesmo disso virar um assunto tão forte, tive feedbacks que foi interessante. Aí foi outras coisas, a questão de ansiedade, de ter crise forte de ansiedade, de escrever sobre isso, vir pessoas me perguntar, tá, mas onde tu se trata, onde tu foi, como tu fez isso, de ajudar pessoas que eu não fazia ideia. E aí começa, assim, em vários outros sentidos. No ano passado eu tive muitas perdas, foi um ano muito terrível. E expus isso. E vem pessoas, umas como apoio, e isso é muito legal de tu entender que tu não tá sozinho, e também dessa coisa de tu entender que tu tá plantando algo bom, assim, eu passei por isso, eu não sabia, mas, como tu resolveu isso que talvez pudesse me ajudar? Tu passa a criar essas conexões com essas pessoas, que tem muito valor. E, claro, isso é uma coisa minha, assim, de eu só vou postar aquilo que eu acho que em algum momento pode ser interessante, pode ser legal para outra pessoa. Mas para todo mundo entender, assim, que tá, vale a pena eu postar isso? Ou essa exposição é só para eu ganhar palco ou é para também vai ajudar outras pessoas? Sim. Será que isso que eu estou falando vai fazer com que as pessoas se sintam bem? Vai trazer um sorriso para elas? Para também não ficar uma coisa tão fútil, sabe? E tu deu duas referências, né? Uma de um momento de relacionamento tóxico, outra de perdas, né? Então, o que que são? Na verdade, nada mais são reflexos do que medos ou traumas que a gente passou. E por muitas vezes, a coisa que tu mais tem medo ou que mais traumatizou
normalmente é o processo da tua caminhada. Muitas vezes pode ser o teu poder, que é com o trauma, com a dor que tu te abre para enxergar além, né? E infelizmente, às vezes a gente passa por situações que a gente não gostaria de passar, mas passa e o aprendizado é que fica, precisa ficar para tu passar. Mas no momento que a gente consegue fazer com que a nossa dor, o nosso trauma se transforme em compartilhar para acolher outras pessoas, amenizar a dor do outro, isso sim, ó, é uma evolução muito grande, né? Claro que a gente parte do princípio que a gente poderia aprender tudo no amor, né? Mas como a gente, né, às vezes a gente gosta, né, de ser, e até a dor, às vezes uma dor daquelas, mas que no momento que ela é ressignificada, que ela é, então, aprendida, o aprendizado aconteceu, que a gente possa ser de contribuição para outras pessoas. E no momento que a gente faz isso e percebe que a conexão está acontecendo, é porque realmente o esporte está fazendo muito sentido, né? Para a gente e para o outro. Mas primeiro para a gente e depois para o outro. Compartilhar. Saber que tudo é importante também. E que às vezes a nossa dor, as coisas que a gente nem queria passar, daqui a pouco é o que a gente poderia passar. Né? Para que as pessoas, né, no relacionamento tóxico não caiam na roubada, né? Daqui a pouco coisas que a gente não percebeu, nas perdas de aprender de luto. Nessa questão da própria dor, às vezes a gente também se encontra, né? Então, por exemplo, lá há muitos anos atrás, foi a partir daí que eu comecei a escrever e publicar coisas. Então, até então, tipo assim, era tudo muito meu, restrito, guardado e tal. E aí ali eu comecei a perceber, gente, mas isso é legal, mas tá fazendo, né, tá trazendo um retorno positivo, eu tô gostando. Então, às vezes também aí, às vezes a gente precisa, né, no meio do caminho ter uma pedra para a gente descobrir como vai tratar esta pedra e isso talvez ser parte dessa nossa autenticidade que a gente está falando. Então, a gente reconhecer em tudo, no dia a dia, na infância, na dor, na alegria, na convivência com as pessoas, esses pontos que nos fazem únicos, esses pontos que nos fazem forte e entender que eu não vou ser igual a ti, eu não vou ter a mesma aparência física, eu não vou ter a mesma viagem de férias, eu não vou ter a mesma profissão, mas mesmo assim eu continuo sendo competente, eu continuo sendo profissional, eu continuo sendo linda, sendo quem eu sou. E aí a gente consegue identificar nisso, assim, de que sim, esta sou eu e eu vou me vender como uma profissional autêntica do jeito que eu sou, eu vou me posicionar nas redes sociais de uma forma autêntica como eu realmente sou e não criar um personagem, né, de história impossível. Para quem pensa assim, vender, eu vou me vender, a gente se vende o tempo todo. Então, qualquer coisa. Desde que a gente sai de casa, se prepara, se maquia, faz qualquer coisa. Então, a palavra o vender também olhar de uma maneira não vendedor ou vendedor. Pejorativo, né? Mas é o que a gente faz. A gente precisa, como profissional, a gente vai estar se vendendo o tempo todo. A gente Mas vai até como estar... pessoa, né? Vender uma boa mãe que sou, né? Vender uma boa chefe, uma boa líder, tudo são vendas. Alguém tem que comprar, entender. Ah, mas ela é uma boa líder mesmo. Alguém comprou a minha ideia. Eu vendi a ideia de uma boa líder. Agora eu tenho que provar que, bancar que realmente a pessoa fez uma ótima compra, que eu sou mesmo isso que eu quis. O papel que eu fiz não foi o papel, era a realidade. Quando a pessoa comprou o que eu vendi para ela, ela entendeu, realmente é isso aí. O que eu vi lá, ela reflete. Está entregando o que prometeu. Uma venda feita com sucesso. Meu bem, muito obrigada por mais uma live, por tanto conhecimento. Ah, eu gosto dessa moça. Quer falar suas últimas palavras? Gente, uma ótima noite para todos. Muito obrigada por todos que estiveram. Se puderem compartilhar, curtir a gente, para que mais pessoas possam olhar essa live. Quer falar um pouquinho suas últimas palavras também? Eu agradeço por me chamar, adoro esses bate-papos que a gente está tendo. Eu acho que a gente consegue criar conexão e jogar para o universo algo positivo dentro das visões que a gente tem e que são visões muito parecidas.
E que é isso, gente. Vamos ser nós mesmas e entender que a gente é forte pra caramba quando a gente assume quem a gente é, mesmo sendo cheia de defeito. Eu não sou a Xuxa, né? Não sou a rainha dos baixinhos. Talvez eu seja a rainha dos gatos da minha casa. E uma coisa que eu falo também, que eu acho que é importante em relação a isso, da gente se sentir importante, eu não sou importante para o mundo inteiro, mas eu sou o mundo de alguém. Então, entender isso, assim, que a gente não vai ser a Xuxa, mas eu vou ser a Terumi, e eu sou muito importante para muitas pessoas e que gostam de mim e que gostam do jeito que eu sou. Então, assim, sejam vocês, sejam as pessoas que vocês nasceram para ser. E E parem de querer aceite, ser as gatinhas do Instagram só. aceite. O cara lá de cima não te fez por acaso, tá? Obrigada de nada. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês. Beijo. Beijão. Tchau, Tchau. gente.